Meus queridos e diletos irmãos, a paz do Senhor a todos vocês. Estamos de volta com mais um conteúdo do Gênesis ao Apocalipse, tratando do livro de Josué. A nossa análise no conteúdo anterior, nós havíamos falado sobre Josué e o mensageiro, isto é, a mensagem de Deus diretamente a Josué e a mensagem de Josué aos israelitas. Neste conteúdo, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Josué, no capítulo de número 2, versículos de 1 ao 24. Nos ocuparemos aqui de duas sessões. Primeiro, a viagem dos espias e o resultado desta viagem. Portanto, vamos tratar de Josué e a missão. Convido você, neste momento, a abrir a sua Bíblia e aquilo que Deus nos conceder, estaremos aqui, portanto, analisando para o nosso elevo espiritual. E como eu sempre peço a você, deixe o seu comentário, dê um like e se inscreva em nosso canal. Fazendo assim, você nos motiva a continuar produzindo conteúdos como este e chegar até o Apocalipse. Compartilhe com alguém que precise e fale do nosso trabalho. Queridos irmãos, Josué, neste texto sagrado, ele escolhe 2 espias para uma tarefa especial, isto é, espionar a terra na qual os israelitas iriam começar a explorar, especialmente a cidade de Jericó, uma das fortalezas da época, a cidade das palmeiras. Ali era o primeiro desafio de Josué e do seu exército. Sendo assim, no capítulo 2, versículos de 1 ao 22, eles entram, portanto, em Jericó para espionar a cidade. E aqui nós temos 2 pontos de observação. Primeiro, a ajuda de Raabe aos espias de Israel e, segundo o texto, a confirmação de Raabe aos espias de Israel, uma prostituta que acreditou no Deus de Israel. E como tal, ela ajudou aos espias. E assim, os 2 homens se refugiam na casa de uma prostituta que aprendeu a temer ao Senhor. Veja nos versículos de 1 ao 7. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão espionar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe e ali passaram a noite. Leia os textos até o versículo 7 para você ver, analisar o quanto Deus protegeu esses 2 homens
e abençoou com vida não só Raabe, mas toda a sua família. E assim esses dois espias passaram por perigos. O rei de Jericó envia homens à casa de Raabe para prender os espias. Versículo 2 e o versículo 3. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar toda a terra. Olha o perigo que os espias passaram, mas acreditando na proteção divina, que Deus estava nesta causa. E é isso importante na vida dos guerreiros do Senhor. Os perigos são iminentes, mas a presença de Deus, quando Deus ordena, quando Deus está na causa, a sua presença é uma realidade em nossas vidas. Nos versículos 4 ao 7, Raabe aqui no texto engana os homens do rei. E o versículo de número 4 ao versículo 7, a palavra do Senhor diz assim, olha: mas a mulher que tinha escondido os dois homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Ela escondeu os homens de Deus, porque ela acreditou no Deus desses espias. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão, e logo que saíram, a porta foi trancada, e eles estavam no terraço da casa de Raabe, escondido entre os linhos. No capítulo 2, versículo 8 ao 21, a confirmação de Raabe aos espias de Israel, isto é, o pedido de Raabe, visto que ela protegeu, ela prestou-lhes favores importantes, ela então fez um pedido a eles: visto que vocês recebeu a minha proteção na minha casa, eu tenho algo a pedir para vocês. Ela implora, segundo a palavra de Deus, para ser poupada, juntamente com sua família, quando os israelitas invadirem Jericó. Eu não posso morrer junto com esse povo desta cidade. E no versículo 8 ao 13, a palavra de Deus diz: antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Olha isto, o conhecimento de Deus naquela região. Vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seom e com Og. Lembra da guerra do exército de Israel contra esses dois reis lá atrás, quando impediram de Israel de passar por suas terras?
e foram guerrear contra Israel? Pois bem, isso era conhecido de toda a região. Todos sabiam das proezas de Deus naquelas terras. Os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram, quando souberam disso, o povo desmaiou-se completamente e, por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dei-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo o que lhes pertence. Livre-nos da morte. Foi o pedido desta mulher. E esta mulher tinha um conhecimento de Deus, do seu poder, da sua existência, de tal forma que ela acreditou, que ela alcançou fé. Fé esta que salvou não só a sua vida, como a vida da sua família. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo tu e tua casa. Foi Pedro que disse esta mensagem. E é isto que o Evangelho nos propõe. É isto que Cristo nos propõe. O perigo iminente está para vir a este solo terrestre. Mas a partir do momento que nós acreditemos em Jesus Cristo e nos entregamos a Ele para o comando de nossas vidas, seremos tirados deste mundo na hora exata proposta por Deus para trazer nesta terra os 7 grandes dias de Deus, de julgamento. E se Deus foi com esta prostituta, que pela sua fé foi salva, o que não faria por você, meu irmão, que é um servo de Deus, e por mim também? Ele está pronto a nos abençoar, a nos defender, a nos guardar, a nos proteger do nosso maior inimigo, que é Satanás. Esse pedido de Raabe, então, foi ouvido pelos 2 espias. E eles fizeram promessas a Raabe nos versículos 14 ao 21. Eles concordaram em poupar a família de Raabe pela fé dela, pela postura dela, pelos favores que ela fez. Os resultados foram positivos. Vejamos aqui os versículos 14 ao 21, a postura dos 2 espias, a nossa vida pela de vocês. Os homens lhes garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade, quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. E lhes disse: vão para aquela montanha, para que os perseguidores não os encontrem. Escondem-se lá por 3 dias, até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Ela ensinou até a estratégia da região, desconhecida por eles, até a montanha certa que poderia lhes dar refúgio e segurança. Ela os ensinou. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho
na janela pela qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família, qualquer pessoa que sair da casa será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Seja como vocês disseram, respondeu Raabe. Assim ela os despediu e eles partiram. Depois ela amarrou o cordão vermelho na janela. E esse foi o trato. E esse cordão vermelho é uma simbologia profética tremenda de proteção em sua vida. Ilustra exatamente o precioso sangue de Jesus Cristo, o sangue do Cordeiro. Você lembra quando mataram um cordeiro e colocaram no umbral das portas os israelitas? E o destruidor não matou os primogênitos dos filhos de Israel? Por causa da mancha vermelha que simbolizava o sangue de Jesus Cristo? Agora nós vemos um cordão vermelho na janela, que significa também a mesma mensagem profética. O sangue de Jesus Cristo que tira o pecado do mundo, que conduz a pessoa a um abrigo seguro, a um refúgio seguro. Glória a Deus, esses espias disseram para que ela fizesse isso. E evidentemente Raabe colocou aquele cordão vermelho na janela exata. E quando os israelitas invadiram Jericó e perceberam aquele sinal, ali ninguém poderia tocar, nem matar, nem destruir, pois aquela família estava sob a proteção de Jesus Cristo. Maravilha! Todo crente salvo é protegido pelo precioso sangue de Jesus em sua vida e ninguém pode lhe tocar. O diabo faz farra, faz cambalhota, pinta e borda do outro lado da cerca, mas na sua vida ele não pode jamais tocar, porque estamos protegidos, purificados pelo precioso sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí a importância de você fazer a sua fé em Cristo, entregando a sua vida aos seus cuidados. Somente Jesus Cristo nos conduz à vida eterna. Só Ele é capaz de tirar o pecado do corpo humano. E isso está previsto nas Escrituras. Por isso, se você ainda não o fez, faça isto a partir de agora. Não importa se você é um judeu messiânico, se você é um prosélito, não importa quem você seja, você precisa de Jesus Cristo em sua vida. E Raabe é o exemplo de uma pessoa que acreditou nesta verdade, se refugiou nela e foi salva com sua família da morte e da destruição. A segunda seção desse texto é o relato dos espias diante de Josué. O seu trabalho, a sua espionagem bem-sucedida. Versículos 22 ao 24. Ao retornar ao acampamento, os espias confirmaram ao povo que Deus realmente entregará Jericó nas mãos deles. Por quê? Porque Raabe deu um relatório da situação emocional do exército de Jericó, dos habitantes de Jericó, do rei de Jericó e dos palacianos. Estavam todos com medo, sem força, sem vigor, trêmulos,
não tinham capacidade de lutar. E assim os espias prestaram esse relatório a Josué e aos seus soldados militares subordinados para esta batalha. Assim, o versículo 22 e o 24 diz o seguinte: quando partiram, foram para a montanha e ali ficaram 3 dias, até que os espias perseguidores regressaram. Estes os procuraram ao longo de todo o caminho e não os acharam. Por fim, os 2 homens voltaram, desceram a montanha, atravessaram o rio e chegaram a Josué, filho de Num, e lhes contaram tudo o que lhes havia acontecido. E disseram a Josué: sem dúvida, o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos. Todos estão apavorados por nossa causa. Que maravilha quando os homens certos vão fazer a tarefa certa. Você lembra daquele vexame que os 12, isto é, os 12 espias enviados por Moisés, inclusive Josué era um deles, e Caleb, que retornaram com aquele relatório negativo? Somente Josué e Caleb permaneceram na postura de soldado valente, destemido a vencer. Os 10 trouxeram e espalharam a fofoca no meio da comunidade de Israel, que levou então a confusão terrível. Era para eles estarem há 40 anos na terra. E aquilo resultou em uma peregrinação de 40 anos no deserto, até que todos morreram. E depois de um censo que comprovaram que todos que saíram do Egito de 20 anos para cima morreram, exceto Josué e Caleb, Deus então agora introduz Israel na sua terra. E 3 espias vieram com a mensagem certa, positiva, e disseram a Josué: nós teremos condições de destruir Jericó, de tomar posse da terra, porque eles estão tomados de medo e nós iremos vencer, pois eles estão atemorizados. E agora Israel e o seu grande líder partem para a invasão de Jericó. A preparação para esta grande invasão, para esta grande vitória. Mas isto nós veremos em nosso próximo conteúdo, querendo Deus. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, de se inscrever no canal, deixar aí o seu joia, nos motivando a continuar ministrando a você com análise rápido a palavra do Senhor. Em o nosso próximo conteúdo, portanto, estaremos vendo aqui a preparação para a travessia do Jordão. Fique na paz e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor.